Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de setembro, esse mês espetacular da Bíblia, mês em que a nossa Igreja Católica reflete sobre a importância da Palavra de Deus no dia a dia da nossa vida. E quanto amor nós devemos ter à Palavra, porque a Palavra de Deus para nós é alimento. A Palavra de Deus é uma maneira de Deus nos orientar na nossa vida. É uma maneira de Deus nos corrigir. É uma maneira de Deus nos indicar o caminho. É uma forma de Deus nos dizer qual é a sua vontade a nosso respeito. Então é muito importante o amor pela Palavra de Deus, o carinho pela Palavra de Deus, o interesse pelo conhecimento e aprofundamento da Palavra de Deus, para que nós possamos perceber aquilo que Deus vai nos dizendo, porque Deus, Ele nos fala de duas maneiras. Nos fala pelo livro da vida e nos fala pelo livro da Bíblia. Pelo livro da vida, Ele nos fala através dos acontecimentos, das pessoas que nós encontramos, de situações que nós vivenciamos. Deus vai nos falando. É necessário nós termos sensibilidade para perceber o que é que Deus está falando. E Ele nos fala pelo livro da Bíblia, que é a palavra de Deus revelada. E é muito importante, nesse tempo do mês da Bíblia, nós aprofundarmos a palavra, porque ela deve ser alimento diário. Então, nós precisamos seguir o ensinamento do Concílio Vaticano II, que na nossa igreja aconteceu na década de 60, entre 62 e 65. Nesse importante encontro da igreja, o Concílio Vaticano II, houve uma insistência muito grande para que todos os fiéis façam a leitura das Sagradas Escrituras. E é aquilo que nós chamamos de leitura orante da Bíblia. Talvez já tenhamos ouvido falar esse termo em latim, Lectio Divina, que é a leitura orante da Bíblia. Uma forma maravilhosa de nós rezarmos é com a Bíblia na mão, tanto individualmente como em grupo. Por isso nós temos os círculos bíblicos em toda a diocese, onde famílias, pessoas se encontram da mesma rua, da mesma quadra, do mesmo bairro, se encontram para, a partir da palavra de Deus, fazer uma leitura da sua vida. E eu gostaria de partilhar quais são os 4 passos da leitura orante da Bíblia, da Lectio Divina. Os passos são esses: leitura, meditação, oração e contemplação. Mais uma vez, leitura, meditação, oração e contemplação. Esse método de oração, chamado Lectio Divina, ele nasceu há muitos séculos atrás, a partir de uma comunidade de monges, de religiosos de vida contemplativa. E foi um monge chamado Guigo que teve essa visão. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu. E ele teve esse sonho várias vezes. Depois ele começou a contar para os seus colegas de comunidade e eles acharam interessante, porque aí ele ia descrevendo esse sonho, como eram esses degraus da escada. Era uma escada de 4 degraus. E depois a comunidade dele foi interpretando esse sonho até que chegaram a esse método de leitura orante da Bíblia. Qual é o primeiro degrau? O primeiro degrau é a leitura. Então, veja, nós podemos escolher uma passagem bíblica, ou pode ser o evangelho do dia, ou uma leitura do dia. É preciso ler com calma, com atenção. Se for preciso, nesse degrau, ler mais de uma vez, 2 vezes, e estar concentrado e focado. E procurar se perguntar, o que diz o texto? O que o texto em si está dizendo? Procurar identificar aspectos importantes como o meio ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações. É importante que identifique tudo com calma e atenção, como se estivesse lendo ou vendo, melhor, a cena. É o momento para conhecer e reconhecer a boa notícia que ele traz. Esse é o primeiro passo.
ou chamado também primeiro degrau. É a leitura atenta do texto. O segundo passo, a meditação. Então eu vou olhar para o texto outra vez e vou perguntar para mim mesmo: o que o texto diz para mim? É o momento de descobrir os valores e as mensagens espirituais da palavra de Deus. Então, nesse momento da meditação, é importante atualizar o que foi lido, o valor permanente da palavra, que foi resposta numa realidade do passado, deve tornar-se eficiente também nas situações de hoje. Embora em tempos históricos diversos, o valor da palavra permanece e se atualiza. Então nós, diante de Deus, devemos confrontar esse trecho com a nossa própria vida. Fechar os olhos pode ajudar. É preciso concentrar-se, é o momento da meditação. O que é que Deus está falando para mim? Pode ser uma palavra, um versículo. Depois, o terceiro passo é o momento da oração. O terceiro degrau é o momento de responder a Deus depois de ouvi-lo. Então, o que o texto me faz querer dizer a Deus? Às vezes a oração será de louvor, de ação de graças. Em outros momentos será uma súplica, um pedido, um perdão, um momento de silêncio. Ela pode ser espontânea, pode ser de cor, pode ser recitada. É um diálogo que eu faço com Deus. Deus já falou comigo. O que eu tenho para dizer a Deus? Pode ser agradecer, pedir, dar graças, enfim. Esse é o terceiro passo, o terceiro degrau. E o quarto degrau é contemplar. Nessa etapa, pergunte a si mesmo: como olhar o mundo? Como olhar a história, a vida com os olhos de Deus? Então, contemplar é isso, é ver a vida, os acontecimentos com os olhos de Deus. Então veja os 4 degraus: leitura, meditação, oração e contemplação. Leve a palavra de Deus e o fruto da sua oração para a sua vida. Maria, que é modelo de cristã, conservava e meditava a palavra no seu coração. Na nossa vida, a palavra deve ser guardada, deve ser levada, praticada no dia a dia. Que exemplo bonito esse de Maria para seguir. Nós devemos começar já, nesse mês da Bíblia, praticar a leitura orante da Bíblia, porque ela vai produzir frutos de paz, de caridade, de amor, de paciência, de alegria, para nos ajudar a ser testemunhas de fé e esperança na vivência de um catolicismo sincero e autêntico. Então, boa meditação da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus possa dar muitos frutos na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.